A cidade dos poços. Aquela cidade não era habitada por pessoas como todas as outras cidades do planeta. Aquela cidade era habitada por poços. Poços vivos, mas afinal poços. Os poços distinguiam-se entre si não somente pelo lugar onde estavam escavados, mas também pelo parapeito. Havia poços ricos e ostensivos, com parapeitos de mármore e metais preciosos, poços humildes de tijolo e madeira e outros mais pobres, simples buracos rasos que se abriam na terra. A comunicação entre os habitantes da cidade fazia-se de parapeito em parapeito, e as notícias corriam rapidamente de ponta a ponta do povoado. Um dia, chegou à cidade uma moda de que certamente tinha nascido em algum pequeno povoado humano. A nova ideia assinalava que qualquer ser vivo que se prezasse deveria cuidar muito mais do interior do que do exterior. O importante não era o superficial, mas o conteúdo. Foi assim que os poços começaram a encher-se de coisas. Alguns enchiam-se de joias, moedas de ouro e pedras preciosas. Outros, mais práticos, encheram-se de eletrodomésticos e aparelhos mecânicos. Outros ainda optaram pela arte e foram se enchendo de pinturas, pianos de cauda e sofisticadas esculturas pós-modernas. Finalmente, os intelectuais encheram-se de livros, de manifestos ideológicos e de revistas especializadas. O tempo passou, a maioria dos poços encheu-se a tal ponto que já não podia conter mais nada. Os poços não eram todos iguais, por isso, embora alguns se tenham conformado, outros pensaram no que teriam de fazer para continuar a meter coisas no seu interior. Um deles foi o primeiro. Em vez de apertar o conteúdo, lembrou-se de aumentar a sua capacidade alargando-se. Não passou muito tempo até que a ideia começasse a ser imitada. Todos os poços utilizavam grande parte das suas energias a alargar-se para criarem mais espaço no seu interior. Um poço pequeno e afastado do centro da cidade começou a ver os seus colegas que se alargavam desmedidamente. Ele pensou que se continuassem a alargar-se daquela maneira, dentro em pouco confundir-se-iam os parapeitos dos vários poços e cada um perderia sua identidade. Talvez, a partir dessa ideia, ocorreu-lhe que outra maneira de aumentar a sua capacidade seria crescer, mas não em largura, antes em profundidade, fazer-se mais fundo em vez de mais largo. Depressa se deu conta de que tudo o que tinha dentro dele lhe impedia a tarefa de aprofundar. Se quisesse ser mais profundo, seria necessário esvaziar-se de todo o conteúdo. A princípio, teve medo do vazio, mas quando viu que não havia outra possibilidade, depressa meteu mãos à obra. Vazio de posses, o poço começou a tornar-se profundo, enquanto os outros se apoderavam das coisas das quais ele tinha despojado. Um dia, algo surpreendeu o poço que crescia para dentro. Dentro, muito no interior e muito no fundo, encontrou água. Nunca antes nenhum outro poço tinha encontrado água. O poço venceu a sua surpresa e começou a brincar com a água do fundo, umedecendo as suas paredes, salpicando seu parapeito e, por último, atirando a água para fora. A cidade nunca tinha sido regada a não ser pela chuva, que na verdade era bastante escassa. Por isso, a terra que estava à volta do poço, revitalizada pela água, começou a despertar. As sementes das suas entranhas brotaram em forma de erva, de trevos, de flores
e de hastezinhas delicadas que depois se transformaram em árvores. A vida explodiu em cores à volta do poço afastado, ao qual começaram a chamar de O Vergel. Todos lhe perguntavam como tinha conseguido aquele milagre. E ele disse: não é nenhum milagre. Deve procurar-se no interior, até o fundo. Muitos quiseram seguir o exemplo do Vergel, mas aborreceram-se da ideia de que, quando se deram conta de que, para serem mais profundos, tinham que se esvaziar, continuaram a encher-se cada vez mais de coisas. No outro extremo da cidade, outro poço decidiu correr também o risco de se esvaziar, e também começou a escavar. E também chegou a água, e também salpicou até o exterior, criando o segundo oásis verde no povoado. Que vais fazer quando a água acabar? Perguntavam-lhe. Não sei o que se passará, respondia ele, mas por agora, quanto mais água tiro, mais água há. Passaram-se alguns meses antes da grande descoberta. Um dia, quase por acaso, os dois poços deram-se conta de que a água que tinham encontrado no fundo de si próprios era a mesma, que o mesmo rio subterrâneo que passava por um inundava a profundidade do outro. Deram-se conta de que se abria para eles uma vida nova. Não somente podiam comunicar um com o outro de parapeito em parapeito, superficialmente, como todos os outros, mas a busca também os tinha feito descobrir um novo secreto ponto de contato. Tinham descoberto a comunicação profunda, que somente conseguem aqueles que têm a coragem de se esvaziar de conteúdos e procurar no fundo do seu ser o que tem para dar. Namastê.